Vejam só, senhores, apenas esta semana, estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 26, são 4:30 da tarde, céu plúmbeo em Porto Alegre, frio, é um frio rabugento esse aqui do Rio Grande do Sul. Já chove também há 4 dias seguidos. Pois bem, só essa semana, 22 pesquisas de intenções de votos para presidente da República foram divulgadas. A maior parte dessas pesquisas são financiadas, vocês sabem por quem? Por bancos. Os bancos. Por que eu estou dizendo isso? Porque seguramente os bancos hoje, dentro da estrutura empresarial brasileira, são os piores inimigos do governo Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro. Por que razão? Porque estão perdendo muito. Estão perdendo porque já não pode ficar rolando a dívida pública e recebendo os popus de juros que recebiam, pelo menos não nas proporções anteriores, porque os juros que estavam cobrando já não são tão altos, e porque perderam por mecanismos como esse do Pix, que foi inventado pelo governo Bolsonaro aí, e que já responde praticamente por quase 90% de todas as operações de transferência de dinheiro nos bancos, sem que um lado e outro gastem um único centavo com isso. Não é pouca coisa, né? É pouca coisa. Essa gente aí só pensa assim, só em dinheiro. Pois bem, saíram 22 pesquisas de intenções de votos, quase todas no mesmo diapasão, né? Lula vencendo assim. Agora a Datafolha está batendo mesmo, através do seu jornal Folha de São Paulo, do UOL, de que o Lula vai ganhar, já ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Puxa vida, olha, eu falei sobre isso aí, inclusive, anteontem, no programa Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba. Falei sobre essa questão das pesquisas e defendi que sejam proibidas as pesquisas de intenções de votos, pelo menos nos últimos 30 dias. E pelo menos também que estejam sujeitos a algum tipo de controle público sobre o modo com que elas são feitas, né? Hoje em dia, eleitores do Bolsonaro, por exemplo, não querem nem responder pesquisas feitas pela Datafolha, porque sabe que elas sempre apresentam resultados contrários aos nossos interesses, aos interesses dos eleitores do Bolsonaro. Querem nem responder, de modo que uma pesquisa como essa nem retrata, na realidade, o que aconteceu, não precisa nem manipular. O eleitor não quis responder, está acabado. Entendeu? Eu falei sobre isso aí, nessa sexta-feira aí, porque é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, né? Eu vou dar um dado só, desta semana, vocês podem procurar ali no Google, ou podem procurar nos próprios sites do UOL e do Poder Data, porque ambos têm um instituto de pesquisas de intenções de votos. O Poder Data é do site Poder 360, tem ligações com o braço financeiro do Magazine Luiza, né? Mas, enfim, é bem antibolsonarista. Mas, de qualquer maneira, esse Poder 360, na região sudeste, que corresponde a 43% dos eleitores brasileiros, olha, quase metade dos eleitores do Brasil na região sudeste, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Isso aí dá quase a metade de todos os eleitores brasileiros. Ou seja, o que acontece no sudeste, eu poderia dizer para vocês que praticamente quase decide o que acontece no Brasil, em termos de eleições. Não é isso? Pois bem, esse Poder Data, esta semana, mostra numa pesquisa de intenções de voto em todo o Brasil que o Lula vai ganhar, claro, né? Mas na região sudeste, o que mostra esse Poder Data? Ele mostra que ali o Bolsonaro vence por 1%. Vence por 1% na principal região concentradora de eleitores do Brasil, 43% todo o Brasil. 1% vence. Ora, praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, o Datafolha, que é da Folha de São Paulo, do UOL, ele também publica a sua pesquisa de intenções de voto em todo o Brasil. E o que ele mostra na região sudeste, nessa mesma região? Que o Lula vence por 10% de vantagem. Opa!
O UOL é sabidamente também anti-bolsonarista. Os dois são. O que está havendo aí? Os russos não estão falando entre eles? Olha, em sã consciência, dá para admitir que uma diferença tão brutal não revele algum tipo de mau caratismo por aí? É claro que sim. Eu sei que muita gente que está me vendo agora diria o seguinte, assim, pô, Políbio, vamos, isso aí nós já sabemos. Bom, mas eu insisto com isso porque é provável que na próxima legislatura algum tipo de legislação seja estabelecida para conter essas manipulações que estão acontecendo em relação às pesquisas eleitorais. Porque o que está acontecendo aí é um abuso, é uma atitude abusiva, intolerável. Porque é uma tentativa, claro, de manipular a opinião pública. É uma tentativa. Mas eu vou mudar de assunto agora para vocês, porque, na verdade, isso que os institutos de pesquisa estão mostrando não bate com a realidade que a gente vê nas ruas. Que você vê, que eu vejo. Não bate com essa realidade, né? O Lula, por exemplo, quem vem acompanhando o noticiário político, percebe que ele está se movimentando mais agora. Mas em recintos fechados. Em recintos fechados. Dizem que no dia 2 de julho agora ele vai estar em Salvador, na Bahia, em recinto aberto. O governo é da Bahia, do PT. Vai estar em recinto aberto. Mas ele já esteve em outros estados também, governados pelo PT, como no Rio Grande do Norte, e foi em recinto fechado. Mas dia 2 de julho, em Salvador, vai ser em recinto aberto. No mesmo dia, e bem pertinho um do outro, vai estar o Bolsonaro. Vai ser bonito, né? Ver a comparação de tamanho de público entre um e outro, né? Bolsonaro vai num estado governado por um governante hostil. E o prefeito ACM Neto de Salvador, ele é da União Brasil, ele não apoia o presidente. Não dá para dizer que ele apoia o Lula, mas o pessoal da União Brasil é meio em cima do muro, assim, mas dependendo do jogo vai para um lado ou para o outro, né? Bom, então, senhores, e o Bolsonaro vai para ambientes abertos, né? Olha, como é que é isso? Como é que isso é possível, né? Então, Lula é o preferido da mídia, de um modo geral, né? Você abre qualquer jornal, vai para a Rede Globo, rádio, os grandes sites e blogs, é Lula o tempo todo. É o tempo todo, né? E pau no Bolsonaro, né? Então, como se explica tudo isso aí? É claro que grande parte dessa manifestação que se vê na rua em favor do Bolsonaro aí, claro, a maior parte tem a ver com o que ele está fazendo no governo. Mas também, claro, tem uma relação direta com o tipo de marketing político que está sendo implementado pelo presidente de uma maneira inédita, né? Eu quero me referir ao seguinte, que para escapar do mau humor, vamos dizer assim, da grande mídia, ele tem tangenciado isso aí, né? Usando ferramentas de marketing político que até agora não eram usados pelos políticos brasileiros, né? Eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo, primeiro, ao que o próprio presidente usou como ferramenta de marketing político durante toda a sua campanha, que foi desprezada pelos seus adversários, ou pelo menos não foi trabalhada como devia ter sido trabalhada, ou como o Bolsonaro trabalhou, que é o uso das redes sociais. Os voluntários, as tiazonas do Zap, as vovozonas do Zap, os voluntários ali o dia inteirinho trabalhando ali. Uma grande parte do que aconteceu em favor do Bolsonaro, das suas propostas, do que ele vinha fazendo na campanha eleitoral, transitou por aí, pelas redes sociais, que tem cada vez mais importância, enorme importância. A importância das redes sociais tem crescido de maneira geométrica, não aritmética. Então, primeiro isso aí, as redes sociais, né? E olha, eu estou falando aqui em ferramentas de marketing político de uso de massa, de muita gente, né? Não é coisa pontual assim, não, é massa mesmo. Redes sociais é massa. Estou falando em milhões de pessoas, né?
Primeiro isso. Segundo, qual é a outra? As motocicletas. Né? As motocicletas, senhores. É uma coisa inédita. Nenhum outro político pensou em fazer algo parecido, fez ou faz algo parecido. E nem faz. É uma mobilização de milhões de pessoas em todo o Brasil. Né? E por último, agora, essa marcha com Jesus. Né? Vocês viram o tamanho das motocicletas que foram realizadas essa semana pelo Bolsonaro. Lá em Caruaru, no Nordeste, o que vinha ocorrendo em todo o Brasil. Milhares e milhares de pessoas saindo das ruas para acompanhar o presidente, para aplaudir o presidente. Milhares e milhares de pessoas. São milhares. É uma de geração espontânea. Quem é que está organizando isso aí? Você sabe quem é que está organizando? Eu não sei. Não é o governo, evidente que não. É o Bolsonaro? Claro que não é o Bolsonaro. Então quem é? É como a tiazona do Zap, a vovozona do Zap, quem são elas? Né? É a minha mulher, a sua tia? Claro, né? É isso aí. E agora vem essa marcha com Jesus. Essa aí já assim, mais organizada do ponto de vista orgânico, digamos assim, né? As igrejas evangélicas aí. Nós tivemos, então, em termos de motocicletas, essas aí que eu acabei de referir a vocês no Nordeste agora. E ontem, mais uma marcha com Jesus no Balneário Camboriú. Eu publiquei vídeos e vídeos no meu blog, polibiobraga.com.br. Estão lá publicados, se vocês quiserem ver, né? Do Bolsonaro ali, num abraço com multidões. Olha, não sei se eu vi tanta gente assim, reunida em torno de um político, como aconteceu ontem em Balneário Camboriú, né? Aqueles vídeos tomados na praia alongada, eles alongaram aquelas praias lá de Camboriú, né? Aquilo tudo tomado. O jornal de Santa Catarina, ND+, que não é muito simpático ao presidente, fala em 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. A visão que se tem assim realmente de uma apoteose. Né? Eu não tenho dúvida disso. Então, vocês vejam, são três grandes movimentos de massa, comandados com a participação do Bolsonaro, né? As redes sociais, em primeiro lugar, em segundo lugar, as motocicletas, e em terceiro lugar, esse caso das marchas com Jesus aí, que é um diferencial. Né? Bom, eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte, que de nada adiantaria o uso maciço das redes sociais, as motocicletas, a marcha com Jesus, de nada adiantaria se esse governo não estivesse implementando todas aquelas consignas que foram defendidas em praça pública desde 2015 e que resultaram, primeiro, na deposição da Dilma, depois na prisão do Lula e, por último, na eleição do próprio Bolsonaro. Né? De nada não adiantaria se ele não implementasse isso aí. Ou seja, as mudanças públicas e privadas na área de valores, por exemplo, a defesa da família, a defesa do ensino não ideologizado, enfim, todos esses valores aí. E, sobretudo, essa questão do combate à corrupção, com exemplo vindo de cima, né? E depois o ajuste das contas públicas que o Bolsonaro tentou fazer e que foram atropelados aí por ocasião dessa pandemia de 2 anos aí, quando foi obrigado a abrir as burras do Tesouro para salvar as empresas e salvar as pessoas, que foi o que aconteceu. Mas essa questão dos valores, no que diz respeito ao combate à corrupção, ajudaram até aí, nesse ajuste das contas públicas. Porque ao sobrar esse dinheiro que foi roubado, do modo que foi roubado nos governos lula-petistas, foi possível estabelecer valores maiores para o auxílio emergencial, socorro às empresas, melhoria do serviço de saúde. Olha, eu só faço uma pergunta aqui, estou encerrando aqui para vocês aqui. Perguntem isso aí. Vocês se lembram daquelas imagens terríveis dos corredores dos hospitais brasileiros quando não tinha pandemia? Aquela visão que doía a alma da gente. E a gente não conseguia entender por que razão aqueles hospitais não podiam atender as pessoas de modo decente. Olha, isso tudo, apesar da pandemia, quando decuplicaram os atendimentos nos hospitais, mesmo assim você não viu mais essas imagens.
Não existe mais essas imagens. Então, estamos com um serviço público de saúde hoje no Brasil e privado, padrão FIFA. Né? Isso em plena pandemia. A pandemia até ajudou nisso aí. Não é isso? Então isso vem acontecendo, né? E agora, com os estertores da pandemia do vírus chinês, aí o que nós estamos vendo é que a economia brasileira já dá mostras fortes de crescimento econômico, né? Nós temos aí, essa semana mesmo, o Banco Central anunciando que o PIB do Brasil deve crescer esse ano 1,7% e vai crescer mais. Os próprios dados agora, por exemplo, que o governo liberou nessa sexta-feira a respeito da taxa de desemprego no Brasil, que caiu para menos de 2 dígitos, já mostra que a economia está em pleno crescimento. E isso aí terá um fator muito importante nas eleições de outubro, né? Porque eu quero dizer para vocês que também a economia estúpida. O que não dá para pensar é em tolerar a volta ao passado, né? O passado só vai voltar, claro, numa forma desprezada de redução política, que isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, não é isso? É isso aí, senhores. Um bom final de domingo aí para vocês e uma excelente semana aqui.